E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de cálculo numérico. O vídeo de hoje serve para a disciplina de cálculo numérico que eu estou dando no momento e também para você que tem interesse em fazer alguns exercícios de cálculo numérico. Estava com uma saudade. Voltamos. Então o exercício desse período, são 6 exercícios desse semestre, então o primeiro exercício deles é o de Chebyshev, tá? Então tem aqui o meu template, cn-chebyshev. Vou utilizar este template. Vou criar aqui no meu repositório, Chebyshev, mesmo nome. Vai ser privado. Desculpa quem queria ver, mas vai ser privado. Já que vai ter a solução, não quero que os alunos olhem ela por enquanto. Apesar de daqui a pouco já vai estar online isso. E esse é o repositório, tá? Eu vou clonar ele e avaliar ele no VS Code, beleza? Então aqui eu vou pegar este linkzinho. Se você quiser clonar, você pode clonar ele direto aqui no Source Control, Clone Repository. E aí você fala, olha, este link aqui e diz aonde que é para clonar. Eu escolhi uma pasta, eu não mostrei para você, porque você não precisa saber da minha vida. E tá aqui com os arquivos. Deixa eu dar um zoom, Ctrl+. Tem aqui com os arquivos para resolver. Os arquivos são Bom, vamos olhar o README primeiro. Ctrl Shift V, ele processa o README. O README fala que o exercício envolve implementar duas funções. A primeira função é a função avalia poly xa, que avalia o polinômio com coeficientes a no ponto x, nada muito avançado, basta ver a definição. E Chebyshev n, calcular os coeficientes do polinômio de Chebyshev. Aqui é onde fica mais interessante, que é preciso usar a definição recursiva do polinômio de Chebyshev. O polinômio de número 0, ele é só o 1. O polinômio 1, ele é o x. E cada um depois desse é dado por essa fórmula de recorrência aqui. Tá? Os testes verificam até o grau 40. Algumas observações. O código tem que estar indentado, vale 10 pontos. Existe indentação automática, então não há desculpas. Então, o primeiro exercício a gente tem que insistir na indentação. Não é para escrever os termos de Chebyshev manualmente, tá? Então, se você for lá no internet ou fizer na mão, você consegue achar todos os graus até o grau 40 sem muita dificuldade, tirando o fato de ser uma conta horrível. Então, você consegue escrever tudo na mão. Não é o objetivo. E aqui algumas condições para dar erro. Se A for vazio, gere um erro. Se o N for menor que 0 ou maior que 40, gere um erro, tá? Obviamente o polinômio Chebyshev existe para valores maiores que 40, mas eu quis limitar para não dar erro. Tá? Esse é o objetivo. Aqui no main você tem os códigos semi-implementados. Lembrando que a gente está vendo aqui, mas você pode ver o help direto no Julia. Então eu estou aqui. Eu não preciso, não tenho pasta, então só incluo. Na verdade, você não precisa nem incluir. Você pode só vir aqui e dar um Shift Enter. Tem que lembrar de dar Shift Enter sempre que necessário. E aí você dá um Help, avalia poly. Você vê formatado isso, por enquanto não, porque ele não rodou ainda. Ele está indexando aqui. Primeira vez que eu abri isso daqui. Então está demorando mais. Vou fazer o corte e eu já volto. Ele levou uns 30 segundos, mas ele rodou o Chebyshev. Então agora, se eu dou help avalia poly, ele fala, olha, isso aqui a função avalia poly. Ela para funcionar assim, você passa o x e os coeficientes. O que ela faz? Avalia o polinômio de coeficientes coef no ponto x. P é dado por C0 mais C1x mais C2x² mais C3x ao cubo, até Cn x a n. Os coeficientes estão na ordem, isto é, coef igual a C0, C1 até Cn. Então, a primeira parte dele é só fazer isso. Só tenho que realmente ver que esse coef é esse vetor aqui. E calcular a partir disso essa conta. Não tem segredo. Tem várias maneiras de fazer isso. Maneiras boas, maneiras ruins. Mas, tirando as maneiras péssimas, não vai dar errado, tá? A segunda parte onde fica interessante. O coef igual a Chebyshev. Esse coef é o que a gente quer passar aqui, né? Calcula os coeficientes do polinômio de Chebyshev. A fórmula dos polinômios é dada por isso daqui. Vou escrever matematicamente para vocês, para a gente poder fazer essa expansão aí.
Então eu estou aqui com o T0 igual a 1, o T1 é x, e todo polinômio acima desse é dado multiplicando o anterior por 2x e subtraindo o anterior a este último. Ok? Então compara aqui, o que eu escrevi está certo. Então vamos fazer o T2 para você ver como ficaria. O T2 de x é para ser 2x vezes o T1, que é x, menos o T0, que é 1. Então é 2x quadrado menos 1. Quem que é o T3? É 2x vezes esse cara que eu acabei de calcular, 2x quadrado menos 1, menos o T1, o T1, que é x. Então fica 4x ao cubo, menos 2x menos x é menos 3x. E assim por diante. Quem são os coeficientes desses caras? Este primeiro é simplesmente o 1. Este, o coeficiente é 0, 1, porque não tem o termo acompanhando a constante. Este é menos 1, 0, 2. Este é 0, menos 3, 0, 4. Beleza? É isso que a gente tem que calcular para cada um desses polinômios, tá? Tá dando um erro aqui, mas não importa, que a gente vai essencialmente usar o VS Code agora. Beleza, isso daqui é o main, a gente viu o readme, a gente viu o main, vamos ver os testes, que é o que vai dizer se tá bom ou não. Então, os testes. Testes básicos primeiro. Então, eu tenho um teste para avaliar o polinômio. Então, para vários valores de x, eu vou avaliar o polinômio no valor de x. Qual polinômio? Esse polinômio que está aqui e para cada um deles. E aqui na frente eu tenho exatamente o que é para dar. Então, esse primeiro polinômio é 1 menos 4x mais 3x quadrado. Este segundo polinômio é essencialmente constante igual a 3. Este polinômio é 1 mais x quadrado mais x à quarta. Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Para ficar claro o que eu estou fazendo. Não é para ter muito segredo. Função Chebyshev, vou testar. Eu tenho aqui os 5 primeiros polinômios, então esses 4 a gente calculou na mão. Esse último, se você quiser calcular, você pode ver que dá isso daqui também. Não tem segredo. E os erros que eu falei que tinha que dar, se eu avaliar o poly com cara vazio, tem que dar erro. Para n negativo e n maior que 40, tem que dar erro também. Beleza? Como é que a gente vai fazer o teste para ver se está funcionando? A gente vai dar Shift Enter aqui. E ele vai rodar e vai dar um erro em um monte de coisas. Note que ele para aqui nos testes básicos, tá? Então isso é feito de propósito. Ele tenta o primeiro teste set, se não funcionar o primeiro teste set, ele não vai para os outros. Então vamos fazer o primeiro, depois a gente foca nos outros. E eu quero primeiro fazer o mais básico deles, que é avaliar o polinômio. Então aqui tem várias maneiras de você fazer. A maneira mais simples, eu queria que ele usasse 2 espaços. Então, a maneira mais simples é, primeiro, quem que é n? Então, olha só, o tamanho desse cara é n mais 1. Ele tem n mais 1 elementos. Então, n é n menos 1, tá? Mas, no fim das contas, o que interessa mesmo é o tamanho desse cara. Então, não faz tanta diferença assim. O P eu vou começar valendo 0 e eu vou fazer um for que começa em 0 e vai até começa em 1 e vai até o tamanho do polinômio. Quem que é a potência? A potência vai ser i menos 1. Então você pode fazer exatamente isso daqui. P é igual a P mais o coeficiente correspondente, que é o i, vezes o x elevado à potência. A potência vai ser i menos 1. Então essa é uma maneira muito simples de fazer. Venho no teste, rodo. Você vê que ele continua falhando, porque... Não sei. Porque eu não retornei a pessoa certa, isso. Retornar o P. Então, você vem no teste roda, ele já passou em todos os testes do polinômio, tá vendo essa linha? Já passou em tudo. É simples assim, tá? Não tem muito segredo nesse cara. Dá para fazer mais bonito ou mais eficiente? Uma coisa que você pode fazer, esse x elevado a pote, você pode começar com x igual a 1, e aqui, em vez de você calcular esse pote, você simplesmente usa esse x e você usa
x igual a x vezes x, e ele automaticamente vai crescendo 1, você não precisa usar aquela variável, e ele simplifica essa conta, tá? Mesma coisa, roda, vê o resultado, funcionou. Vou rodar de novo para vocês verem, beleza? Sem segredo. Dá para deixar mais interessante? Olha, esse coef e tecnicamente você não precisa mais, você pode fazer assim, for ci em coef. Então você não precisa do i também, já que você sabe, não tem necessidade. Você pode deixar mais bonito, trocando isso por mais igual, e isso aqui por vezes igual, tá mais curto, tá vendo? Você pode, provavelmente dá para você resumir isso daqui em uma linha só. Se você quiser, você pode alocar o vetor do x, que é tipo x elevado a pote, por pote de 1 até 0 até n, no caso n menos 1. Tá? Você poderia fazer isso daí também. Enfim, tem várias maneiras, mas enfim, essa daqui eu estou satisfeito. Ele pega os coeficientes sem usar o índice, ele soma mais igual e ele multiplica com vezes igual. E eu não preciso nem do tamanho do polinômio mais. Que rodei e ele ainda funciona, tá vendo? Essa é a parte fácil. Agora que a parte divertida, chefe. Note que a gente ainda não avaliou os erros, tá? Uma coisa de cada vez. Então, beleza. Qual que é a ideia agora? Eu preciso criar esses polinômios novos a partir dos antigos, tá? Então, se eu fizer recursivamente, eu tenho um problema de, como eu tenho 2xtn e eu tenho o tn menos 1, ele vai ramificar muito. Para cada um deles, ele vai ramificar e vai ter uma quantidade exponencial. Igual no Fibonacci, então isso aqui não funciona. Então eu vou fazer com um for, tá? Ou com alguma outra coisa que seja em loop. Então, a primeira coisa é, você quer fazer o n igual a 0, retornar 1. E se o n for 1, retornar 0, 1. Depois disso a gente começa a trabalhar. Então como é que a gente vai trabalhar nessa conta? Eu preciso criar o T2, então vamos ver como é que eu vou chegar no T2 a partir do T1. Então o T0 ele é dado por 1 e ele corresponde a 1. E o T1 ele é dado, vamos colocar aqui do lado, por 0, 1 e ele corresponde a x. O que eu quero para o T2 é 2 vezes o T1, 2x T1 menos T0. E eles precisam ter a mesma quantidade de elementos para funcionar. Para poder funcionar a conta, eu quero dizer. Note que esse 2x T0 não é duas vezes, tá? 2x T1 de x. Bom, o que é o 2x T1? Eu vou pegar esse cara e ele tem que virar 0, 0, 2, certo? Ou 2 vezes 0, 0, 1. Isso funciona como? Eu coloco na frente do T1, 0. Note que eu estou usando ponto e vírgula porque eles são vetores, tá? Então precisa fazer concatenação vertical. Então 0, ponto e vírgula T1. E o T0, ele só precisa da concatenação para ter o tamanho certo, tá? Então, fazendo isso, e esse T0 eu colocar uns zeros na frente, 0, 0, eles têm o tamanho certo, eles podem a conta, só fazer funcionar a conta agora. Beleza? Usando concatenação de vetores, essencialmente é isso. Aqui fica 2 estrela, 2 estrela, e você pode fazer. Acabou. A outra maneira que você pode fazer isso é você criar um vetor intermediário, que vai ser o xt0, que é uma cópia do t0, e você acrescenta na frente desse xt0 um vetor, um número 0. E você faz um t0 pensando se faz... Na verdade, faz sentido você simplesmente acrescentar os primeiros elementos do T2 e o T0. Beleza, a ideia seria essa. E aí você no T2, você faz o T2, começa sendo 2 vezes o xt0. E aí os primeiros elementos do T2, 1 até end menos 2, ele passa a ser o T0.
Não, você tem que somar, subtrair o T0. Então você faz menos igual o T0. Vamos lá. Beleza, a ideia seria essa daqui então, fazer esses 4 comandos. Funciona se você tiver o T1 e T2 e T3. Então aqui eu quero fazer xt1 T3 igual a 2 vezes xt1. E o que eu quero fazer T3, 1 até n de menos 2, menos igual a T1. Vamos fazer esse porque a gente vai saber se funciona. Então, o T1, ele é x, corresponde ao vetor 0, 1. O T2, ele é 2x² menos 1, corresponde ao vetor menos 1, 0, 2. Eu estou sempre quebrando isso daqui. Então, tem uma maneira simples de não quebrar isso. Não sei, tem um cabo melhor, sei lá. E aí o T3, ele fazendo essa conta, eu tenho xt2, certo? Aqui eu coloquei xt0, mas eu acabo de perceber que é xt1. Inclusive eu escrevi xt1 em todos os lugares, é xt1, cópia do t1, xt1 e xt1, certo? Não faz sentido nenhum t0 ali. Então aqui em lilás, t2 e t2 também. E aí eu subtraio t1. Senão eu só tenho t0 e t2. Então agora sim, xt2 é uma cópia desse cara, começa assim, cópia. Aí eu acrescento um push first. Isso implica que vai ficar xt2 igual a 0 menos 1, 0, 2. Aí eu vou fazer um t3 igual a 2 vezes esse xt2. Isso vai me dar 0 menos 2, 0, 4. E aí eu vou pegar os T3 de 1 até n de menos 2 e vou subtrair disso o T1. Quer dizer, vou pegar 0 e menos 2, certo? End é o último elemento, menos 2 ele vai até o 0, menos 2. Vou subtrair disso o T1, e o T1 é 0, 1. Então isso daqui vai dar T3 igual a 0, menos 3, 0, 4, que está certo. Então, aparentemente, esses 4 comandos resolvem o nosso problema. T0 é 1, o T1 é 0, 1. Aí você precisa fazer a cópia do xt1, do T1, quer dizer, você precisa acrescentar alguém na frente do xt1. Você precisa fazer o T2 sendo 2 vezes o xt1. E você precisa pegar os primeiros elementos do T2 e subtrair o T0. Isso daqui retorna o T2. A priori, vou rodar Chebyshev de 0, de 1, e aí o de 2, que é onde a conta é feita, menos 1, 0, 2. O de 3 não está feito ainda. Então, T0, T1, T2 está feito. E aí, se o n não for 2, for mais, então eu vou fazer um for. De 1 até n. Não. E esse for é essencialmente essa mesma lógica. Tem que fazer a mesma lógica aqui. Só que o T0 e o T1, eles não são mais essas pessoas. O T0 é para corresponder ao T1, T1 ao T2 e o T2 ao T3. Então o T0 é para ser uma cópia do T1. O T1 é para ser uma cópia do T2. Para ser sincero, eu acredito que você pode fazer assim. T0 é T1. T1 é T2. Se você fizer assim, ele vai falhar. Deixa eu pensar. E você vai associar o vetor. Só que aí você muda a posição deste vetor. Eu acho que assim ele entende. Vamos tentar. E aí o resto seria normal, né? Porque eu só mudei os caras do lado direito.
T1 continua T1, porque é xt1, T2 continua isso. E aí a conta. Vamos ver se isso funciona. 3, tá aí, 0 menos 3, 4. 4, 1 menos 8, 8, de 5, de 6, de 7, e assim por diante. Aparentemente funciona a ideia. A minha dúvida aqui que eu estava falando é uma coisa que acontece com vetores, tá? Então pode acontecer em algumas situações. Aqui é por isso que a gente fez uma cópia do T1. Também, se você copiar, você tem um vetor, por exemplo, 0, 1. Você pega um vetor W, você quer uma cópia, mas você não coloca uma cópia. Se você acrescentar um elemento no W, o V muda também. Porque quando você faz associação, você está fazendo entre vetores, você está fazendo, na verdade, uma referência entre eles. Porque você tenta ser eficiente, tá? Então, é uma das maneiras de você errar conta com vetor X. Então tá aqui, essa daqui é uma resposta simples, vamos ver se funciona lá nos testes. Abre os testes aqui. Rodou, passou os testes da função Chebyshev. Só tem os erros para ver agora. E os erros são: se o cara for vazio, ele tem que dar erro. Então aqui no coeficiente, se eu quero usar duas, mas ele não deixa eu usar duas. Se o tamanho do coeficiente for zero, então isso que quer dizer ser aquele valor lá, né, tamanho zero. Erro. Não pode. Vou copiar esse erro. E aqui, se o n for menor que zero ou maior que 40, tem que dar erro. Então, se eu vou deixar assim, else if n menor que zero ou n maior que 40, não pode também. Simples, vamos rodar os testes. Ele vai passar esses testes e vai falar nos outros, talvez. Mas não, ele passa em tudo. Passou aqui, os testes avançados 1 e 2, ele passou também nesse caso, e eu vou falar por quê. Então, o que eram os testes avançados? Chebyshev tem uma propriedade interessante que é a função de Chebyshev pode ser calculada dessa maneira. É um polinômio, mas você pode usar essa fórmula que não parece polinomial para obter os valores, tá? Então, o meu exercício aqui, essencialmente, eu pego o Chebyshev do valor n, calculo com o avalia poly e eu verifico se os dois são iguais dentro de uma tolerância, que é uma tolerância bem generosa, inclusive. E eu faço isso para polinômios de grau até 10 primeiro, e depois de polinômios de grau até 40. Se você usou Fibonacci, se você usou recursão, essa parte vai funcionar, se você fez certo. Mas essa parte pode ser que ele demore demais, porque ele vai entrar em recursão com números muito grandes, e aí ele não vai convergir rápido. Então por isso que eu separei em duas partes. Aqui a gente já fez de uma maneira certa, ele já funcionou, então não foi um problema, tá? Só um Shift Enter e ele já deu certo. Então aqui eu vou fazer uma pequena modificação, só que eu quero mostrar a maneira que eu acho mais interessante. Bom, o que o Push First xt1 está fazendo essencialmente? Ele está pegando e acrescentando um zero no começo do T1. Então eu não preciso de nada disso. Posso fazer só isso daqui. Certo? É só isso que eu queria fazer, não precisava dessa coisa extra. Roda, continua funcionando. E além disso, quando eu subtraio o T0 só do começo, eu poderia fazer essa conta subtraindo o T0 e dois zeros. Isso não é exatamente eficiente, porque eu estou criando um vetor intermediário, mas para os nossos exemplos de 40 caracteres é suficientemente suficiente. No entanto, ele deu um erro, porque aqui eu esqueci de apagar esse cara. Beleza? Então, eu posso resumir isso ainda mais nisso daqui. Eu poderia também fazer assim. Deixar ainda mais curto as coisas. Aqui retorna T0. Aqui retorna T1. E aí aqui você só roda. Eu acho que eu poderia fazer até assim, ó, T1, T2. Aí aqui eu faço do K igual a 2 para frente, eu faço isso. E funciona, tá vendo? Eu estou resumindo ainda mais, eu tenho T0 e T1.
Professor, poderia fazer criando vetores, em vez de eu criar esse cara, eu criaria uma matriz, essencialmente, um vetor de vetores, tipo t igual a isso daqui? Poderia, sim. Não tem nada impedindo. Inclusive, você poderia até fazer, se n for 0, n igual a 1, você pode fazer n mais 1. E aí aqui você criaria o elemento a mais, não precisaria fazer essa transição. Você cria um t de k mais 1. Na verdade, aqui ele não funcionaria, você teria que acrescentar um t. Que seria isso daqui, 2 vezes t de k. Eu tenho 1, 2, tá certo? Então aqui eu vou ter t2 e aqui eu vou ter k menos 1. E você só retorna o último deles. Ele funciona também. Esse daqui você tem todos os vetores no final das contas, tá? Então é uma opção de você ver se tem um monte que está funcionando ou não. Esse é ruim, um pouquinho pior, porque além dele ser mais lento aqui, que aloca mais coisas, ele também está fazendo uma alocação de todas as pessoas, deixando todas para trás. Mas ele é bem mais simplesinho de escrever, tá? Então eu imagino que essa seja uma opção viável para muita gente. Cria um vetor com os polinômios todos, tá? Que mais que eu posso fazer? Tem uma outra opção que eu posso fazer, que talvez tenha sido mais natural para vocês, mas não foi para mim, que é essa do começo aqui, ó. Aqui onde a gente estava fazendo assim, em vez de você acrescentar esse cara, você também poderia fazer assim, ó. Você pode pegar o T2 do elemento 2 para frente e você acrescenta nele 2 vezes o T1. Só que aí você começa o T2 como vazio. 0 de tamanho 3. E aqui o T2, ele é um 0 de tamanho nk mais 1. E aí você não precisa fazer essa parte aqui. Mas T2, 2, end, mais igual 2 vezes T1. Pode ser que faça mais sentido. Porque aí você está operando só nos elementos da frente. Tá vendo? Funciona também. Então tinha várias maneiras de você fazer esse exercício de Chebyshev. Nenhuma dessas maneiras é extremamente complicada, nenhuma delas foi pensando em você implementar estruturas de dados para manter polinômio. Não tem nada disso, é o básico de tipo, só quero coeficientes, tá? Então esse exercício é legal para você poder verificar, trabalhar com vetores, essencialmente, trabalhar com for e trabalhar com essa coisa de criar uma sequência, ok? Espero que vocês tenham gostado. Daqui a umas 2 semanas a gente tem outro exercício também online, tá? Então, um abraço, até a próxima.